Buona tarde. É assim que fala? Achei bonito. Buenos dias. Boa tarde a todos. Bom, como a Priscila já apresentou, eu sou a Lilian Pinho. Eu trabalho lá em Brasília, na divisão de temas internacionais culturais e língua portuguesa, esse NOMão, né? E que é a divisão que coordena o programa do Leitorado Brasileiro. E que é uma das divisões integrantes do Instituto Guimarães Rosa, né, que foi lançado, tem sido lançado aos poucos, desde março desse ano. Eu trouxe uma apresentação, eu não vou fazer por inteiro, assim, porque eu sei que o tempo é curto, mas a gente vai conversando. Queria primeiro expressar a minha alegria, é a primeira vez que eu tenho um encontro presencial, um evento presencial desde, sei lá, 2019, então é muito emocionante poder estar aqui. Minha alegria também de poder ver os leitores reunidos. Eu trabalho com o programa do leitorado há mais ou menos uns 15 anos, já trabalhei na divisão de promoção da língua portuguesa antes, sempre foi um programa prioritário para a gente, mas era um programa que não tinha essa característica de rede, ele era um programa muito disperso. Então, nós tínhamos os leitores, sim, nas universidades, mas os leitores não se comunicavam, e nós tínhamos também uma falta de comunicação, dependendo do local, claro, em maior medida, menor medida, mas uma falta de comunicação do consulado, da embaixada, da nossa representação diplomática com os leitores. Então, era um trabalho que ficava muito isolado, e que agora, quando eu voltei, em fevereiro desse ano, para a divisão, e fui ver como estava o programa de leitorado, eu vi que há o Conecta, que existe essa rede, que vocês, leitores, se organizam e se falam e colaboram. E isso realmente faz toda a diferença, porque vocês, para usar uma palavra que eu não sei se ainda está na moda, mas fazem essa sinergia, né? Vocês conseguem aproveitar, então, todo o potencial de cada um no nosso trabalho, e isso potencializa muito a difusão da língua portuguesa. Então, realmente é uma satisfação muito grande, por esse motivo também estar aqui e ver todos vocês reunidos aqui também, né? Olhando aqui para o pessoal que está assistindo remotamente. E, bom, vou falar, mas assim, o convite foi para eu falar do Instituto Guimarães Rosa. Eu vou aproveitar para depois, se der tempo, falar um pouquinho também do leitorado, dar alguns dados atualizados, mas vou começar aqui pelo Instituto. Vamos lá, vamos ver se funciona aqui. Bom, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da estrutura em que se insere o Instituto Guimarães Rosa dentro do nosso ministério. Porque eu sei que para quem não é da carreira e tudo, é um pouco misterioso tudo, né? Os cargos, os órgãos, quem faz o quê. Então, vou falar muito rapidamente disso, situar o Instituto ali dentro do nosso ministério, mas, enfim, ele é agora um instituto que executa a nossa diplomacia cultural, né? E essa diplomacia cultural, ela é dividida nesses 3 pilares, digamos assim. Então, a difusão da língua portuguesa, a difusão cultural, que é a difusão de todas as outras manifestações culturais brasileiras, né? E a cooperação educacional, que aí intercâmbio estudantil, né? Intercâmbio docente, pesquisa e assinatura de acordos educacionais entre universidades. Então, é mais ou menos isso, assim, que abarca, né? O que o Instituto abarca. Vou falar um pouquinho sobre a gênese desse departamento, ou seja, de uma estrutura dentro do Ministério das Relações Exteriores que cuida de cultura, mas bem en passant, assim, não vou detalhar, mas a ideia principal é que é uma diplomacia cultural muito tradicional, que vem de décadas, e que não é muito comum que uma chancelaria, que um Ministério de Relações Exteriores tenha um serviço exclusivo para tratar de diplomacia cultural ou da difusão da cultura brasileira. Poucos têm, na verdade. Então, o Brasil tem essa característica, né, dessa tradição também da diplomacia cultural. Enfim, falar um pouquinho dos princípios orientadores aí do Instituto. Bom, vamos lá, estrutura, rapidamente. A gente tem a cúpula do Ministério, Gabinete, Secretaria de Estado, Secretaria-Geral,
E aí, abaixo, a gente tem várias secretarias, que são estruturas que cuidam de temas, né, de um conjunto de temas. A nossa secretaria, onde está o Instituto, é a SEC, que é a Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura. E aí temos lá o nosso Instituto. Abaixo das secretarias, a gente tem os departamentos. O Instituto Guimarães Rosa era um antigo departamento de Cultura e Educação. E agora ele é o Instituto Guimarães Rosa. E abaixo dos departamentos tem as divisões. Aí se encontra a DCLP, né? E temos também a divisão de cooperação educacional e a DECULT, que é a divisão de ações de promoção da cultura brasileira. Então, assim, só para situar vocês o que é, onde está na estrutura do Ministério o Instituto Guimarães Rosa. Então, ele é um novo nome para o nosso Departamento Cultural e Educacional. Bom, aqui rapidamente, só para dizer que a diplomacia cultural é muito antiga, que sempre houve essa ligação entre cultura e diplomacia, que figuras importantes da cultura brasileira sempre foram vistas como um vetor importante de difusão da imagem do Brasil no exterior, né? A gente sempre teve isso, então a gente tem figuras históricas desde antes da independência, ali temos Alexandre de Gusmão, José Bonifácio, enfim, não vou conseguir entrar em detalhes disso, mas assim, a gente na Academia Brasileira de Letras, a gente tinha presença desses nomes que eram diplomatas também, né, Graça Aranha, Luiz Azevedo, Domício da Gama. O Barão do Rio Branco, ele gostava de recrutar pessoas importantes da área cultural, então, por exemplo, Euclides da Cunha fez parte do gabinete dele, foi convidado, né, o escritor, enfim. E na semana de 22, a gente também tinha diplomatas escritores, ou escritores diplomatas, na Graça Aranha, Raul Bopp, Ronald de Carvalho. E é isso, só para vocês verem que sempre houve essa ligação, embora ela fosse informal no início, ela foi aos poucos se institucionalizando, né? Aí aqui a gente tem um histórico de como se formaliza isso. Então, vocês podem ver que em 1934 a gente já tem a criação de um departamento, de uma estrutura ali formalizada para cuidar da difusão do português e da cultura e da educação brasileira no mundo, tá? Que eu botei aqui que é o germe, né, do IGR. Em 45 começa a haver organização, o próprio Ministério organiza missões de intelectuais para o exterior, para os Estados Unidos a princípio, com Gilberto Freire. Aí a década de 50 é bem importante, assim, é quando começa a haver leitorados, num formato bem diferente, mas a gente já tem professores e acadêmicos, estudiosos indo para o exterior, né? Também América Latina e Europa, não só mais para os Estados Unidos. E a gente tem a criação dos primeiros centros culturais, com uma estrutura diferente, enfim, as chefias eram personalidades do campo artístico, mas a gente começa a ter também isso. E aí, em 1961, cria-se, então, um departamento que é bem parecido com o que a gente tem hoje, foi mudando ao longo do tempo, que é o Departamento Cultural de Informações. Bom, aí o Instituto Guimarães Rosa, ele foi criado, foi estabelecido formalmente em março desse ano, por um decreto, porque houve uma reestruturação do regimento interno do Ministério, e aí estabeleceu-se, então, nessa nova estrutura, o Instituto Guimarães Rosa. O importante de vocês saberem aqui sobre o Instituto é que ele é a culminância de um trabalho de muito tempo. Ele, na verdade, tem o objetivo de ser uma marca do nosso trabalho de difusão da cultura brasileira no exterior, porque esse trabalho já vem sendo feito há muito tempo, e é um trabalho que envolve dezenas de postos, que envolve centenas de atividades, que envolve a nossa rede de centros, que envolve os nossos leitores, né? E só que é um trabalho que é visto de forma dispersa, né? Então a gente vê um evento que o Consulado Geral do Brasil em Barcelona fez, a gente vê um evento que a nossa embaixada em Paris fez, mas a gente não vê tudo isso com a mesma marca, a gente não vê tudo isso como fruto de uma diretriz de Brasília, do nosso departamento cultural lá em Brasília, que tem um objetivo, tem uma estratégia, a concretização de uma estratégia. Então, a ideia é um pouco isso, a gente agora tem uma marca, a gente tem uma visão de conjunto, para o público externo, principalmente, mas é também para a gente que trabalha com a diplomacia cultural, porque agora a gente acaba trabalhando mais em conjunto e mais em colaboração. A gente tem trabalhado, a nossa tendência tem sido trabalhar muito em rede, assim, né?
Bom, uma coisa importante também é que acontece a criação, né, formal do Instituto, essa nomeação neste ano do Bicentenário da Independência. Então, a gente também instruiu os postos a que fizessem atividades em celebração dessa efeméride, né? Então, a gente tem a nossa rede toda trabalhando nesse ano com cerca de 200 atividades, são os 93 postos em 80 países fazendo atividades, então, de difusão, de celebração dos nossos 200 anos de independência. Bom, um pouquinho agora do nosso homenageado, né? Eu não sou ingênua, nem louca, nem ousada de falar aqui sobre Guimarães Rosa, escritor, para vocês, que são acadêmicos, né, que estudam língua e literatura, não vou fazer isso. Eu vou só falar algumas curiosidades, assim, da atuação diplomática dele, né? Ele foi diplomata, e aí ele teve uma atuação muito importante na área cultural, teve uma atuação importante para renovar, inclusive, a diplomacia cultural. Mas também trabalhou no departamento de orçamento, trabalhou numa divisão de fronteiras, enfim, fez outros trabalhos dentro do Itamaraty, como a gente costuma fazer, né? Mas na área cultural, então, em 1965, ele participa como representante do Brasil nas reuniões culturais em Gênova. Em 67, ele chefia uma força-tarefa cultural que já tinha lá nos anos 60 esse objetivo de modernizar os serviços culturais. Então, a gente está sempre nesse esforço, né, de melhorar o nosso serviço, inovar, enfim. E aí, dentro dessa chefia da força-tarefa, o destaque que foi dado por ele, há relatos, né, relatórios dessa força-tarefa, e ele dá um destaque muito grande para a língua portuguesa, para a literatura especificamente, e divulgando tanto as obras em português, mas muito importante a tradução dessas obras, né? A gente viu aqui a importância que tem que essas obras sejam traduzidas, né? Para difundir também a nossa cultura, e mesmo a língua portuguesa, que aí as pessoas têm acesso aos autores, né? E é uma porta de entrada ali para isso. Bom, então é isso, essa foto é de Guimarães Rosa no nosso escritório de representação no Rio de Janeiro, né, que foi a sede do Ministério até 60. Bom, aí só para colocar aqui assim um esqueminha, o que acontece de concreto com o Instituto Guimarães Rosa, né? Então, no exterior, o que a gente tem por enquanto? Porque a ideia é que isso vá se expandindo. Porque a gente tem a diplomacia cultural sendo executada no exterior pelos nossos centros culturais, que agora a gente chama de unidades Guimarães Rosa, unidades do Instituto Guimarães Rosa, e também pelos nossos leitores, que agora são leitores Guimarães Rosa. Mas não só, a gente tem também núcleos de ensino de português, que são mini centros, assim, onde uma sala, um espaço dentro da nossa representação para dar aula de português, mas é uma estrutura menor, mais enxuta do que um centro, nós temos 5. E nós temos também os demais postos, né? Como vocês viram, tem mais de 90 postos desempenhando atividades de promoção da cultura brasileira. Outros postos, consulados, embaixadas, também desempenham funções de diplomacia cultural. E eles, por enquanto, não estão abarcados nessa modificação, pelo menos de nomenclatura. Então, por enquanto, o que a gente tem são os centros culturais que se tornaram unidades do Instituto Guimarães Rosa. Nós tínhamos os diretores, né, professor Wagner Novaes, era, né, o diretor do Centro Cultural Brasil-Barcelona, agora ele é o coordenador geral da unidade do Instituto Guimarães Rosa, aqui em Barcelona. Então, houve essa mudança de nome. E não é simplesmente cosmética, porque agora em Brasília a gente tem a diretora do Instituto Guimarães Rosa. Então, se a gente fosse ter diretores do Instituto Guimarães Rosa pelo mundo, haveria um conflito dessa nomenclatura. Então, agora eles viraram coordenadores gerais. E os leitores ganharam, então, esse título de Guimarães Rosa, leitores Guimarães Rosa. E na Secretaria de Estado, que é a nossa sede lá em Brasília, o Departamento Cultural e Educacional virou o Instituto Guimarães Rosa, temos a diretora, no momento a embaixadora Paula Alves de Souza, e nós temos essas 3 divisões, como eu disse, e a DCLP, né, que no momento eu estou à frente dela. Bom, eu queria aproveitar, não sei, acho que dá tempo, né? Queria aproveitar para falar um pouquinho, então, do nosso trabalho de difusão da língua portuguesa. Como é que fala? Arrimar la sardinha, como é?
Ah, ok. Ok. É melhor deixar para lá. Mas, enfim, falar um pouco do trabalho lá na DCLP, né, que a gente trabalha a língua portuguesa em diferentes dimensões. Então, tem a dimensão unilateral, bilateral, multilateral. Unilateral é o que a gente faz por conta própria, né? Então, a gente tem o apoio a esses eventos que são feitos pelos nossos consulados, embaixadas, que têm centros e leitores ou não, né? A gente tem uma rede de ensino de língua portuguesa, de literatura brasileira, tem ações de formação de professores de português, que é muito importante, tem um efeito multiplicador muito importante. O exame CELP-BRAS, né, que é aplicado, que é o nosso exame de proficiência da variante brasileira, da língua portuguesa, elaboração de currículos, consultoria pedagógica. No âmbito bilateral, a gente trabalha, então, muito proximamente, eu poderia citar esses dois espaços, né? No espaço lusófono, ou seja, com os outros países de língua oficial portuguesa, e a gente trabalha numa perspectiva que a gente chama de pluricêntrica, ou seja, cada país de língua portuguesa é um centro emissor de uma norma tão importante quanto as demais. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de que todas as normas são igualmente válidas. E a gente trabalha também com o português numa perspectiva intercultural, né? Trabalhando ali as interseções entre as diferentes culturas e a influência que a história em comum teve para isso. Então, é um pouco esse olhar um pouco diferente, assim, né? E no espaço ibero-americano, a gente trabalha, e principalmente também nas nossas fronteiras, né, ali na América Latina, a gente trabalha muito a questão do bilinguismo, né? Então, a gente tem esse intuito de trabalhar português e o espanhol de uma forma bastante conjunta, bastante estreita. Nós tivemos esse ano, por exemplo, um evento que foi da OEI e do Ministério das Relações Exteriores, chamado CILP. Eu não sei quantos de vocês puderam acompanhar, pois foi a segunda CILP, que é a Conferência Internacional de Língua Portuguesa e Espanhol. Aconteceu lá em Brasília, e justamente para isso, para trabalhar o bilinguismo em suas diferentes perspectivas. Bom, e aí no aspecto multilateral, eu me adiantei e falei um pouquinho da OEI, mas a gente tem, no âmbito da CPLP, né, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que tem 3 pilares, concertação político-diplomática, cooperação e difusão da língua portuguesa. A gente atua, claro, nesse último pilar, dentro do ILP, que é o órgão, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é o órgão da CPLP para a difusão da língua portuguesa. E no ILP a gente trabalha nessa perspectiva que eu mencionei, pluricêntrica, né? Nós temos lá as comissões nacionais de cada país, e a gente tenta fazer um trabalho de difusão da língua portuguesa concertado entre todos os países. E, por último, o Fórum de Macau, que também, na verdade, é aí um projeto que a gente tem. O Fórum de Macau tem uma característica muito voltada para a cooperação econômica e tudo, mas existe também uma área para a difusão da língua portuguesa, e, inclusive, é uma área que ainda está, em grande medida, inexplorada por nós, mas nós gostaríamos muito de avançar. Agora nós temos a Camila, né, está aí vendo, né, lá em Macau, então a ideia é que a gente agora possa avançar também para o espaço asiático, que tem, né, um histórico de difusão de língua portuguesa, enfim, muito grande. E aí eu vou falar um pouquinho só tomando conta do horário, da nossa rede de ensino. Só dizer, enfim, a gente tem 24 unidades do Guimarães Rosa pelo mundo. Aqui na Europa a gente tem em Barcelona, em Helsinki e em Roma. A gente tem mais 2 no Oriente Médio, 6 na África e 13 na América Latina. América Latina, né, a gente acaba tendo mais, assim, tem mais um corpo discente maior, enfim, já acaba tendo mais por ali. Os leitores, atualmente, a gente tem uma rede, tem os núcleos de ensino de português, que eu falei, que são aquelas estruturas menores, mais enxutas. Temos 29 leitorados ativos no momento. Até o final de 2022, a gente vai ter leitores chegando do último edital que aconteceu, que fizeram o último curso de formação, e eles vão estar chegando aos postos até o final do ano. E aí, a nossa perspectiva é que nós temos 45 até o final desse ano e 52 ao final de 2023, quando os leitores que estão se inscrevendo agora, há um edital aberto nesse momento, até o dia 30 de setembro. Então, nós temos a perspectiva de chegar a esse número de 52
até o final do ano, até do ano que vem. Né? A gente tinha, pré-pandemia, 20 mil alunos por semestre. A pandemia nos fez sofrer um pouco com isso, né? Os alunos, nem todo mundo se adaptou ao ambiente online e tudo. Nós tínhamos uma média ano passado de 12 mil alunos, então agora já tem 14 mil, a gente está começando a recuperar isso, né? Então, a ideia é que a gente consiga. Mas, claro que a gente tem o ensino remoto que veio para ficar, né? Não é uma coisa que vai ser descartada. Bom, rapidamente, só mencionar com relação à nossa rede de Institutos Guimarães Rosa, que nós vamos ter, daqui a pouquinho, dia 19 a 23 de setembro, esse terceiro encontro de coordenadores gerais dos IGRs, que é justamente para trabalhar esses projetos estruturantes, né? Não sei se eu terei tempo de falar detidamente de cada um deles, mas o importante é que vocês saibam que eles vão nessa nossa lógica de trabalhar em rede, de cada vez haver mais coordenação entre os institutos, entre os leitorados, dos leitores com os institutos. Então, onde há leitores e há unidades do IGR, a ideia é que eles trabalhem juntos. Onde há, por exemplo, leitores do Camões, a ideia é que também trabalhem juntos nessa perspectiva, né, de trabalhar as variantes de forma conjunta. Então, a ideia é um pouco essa. A gente tem as propostas curriculares, que acho que vocês conhecem bem, né, a maioria de vocês, mas, enfim, para quem não conhece, falar rapidamente, que são manuais, né, enfim, de uma forma muito esquemática que eu estou falando, que harmonizam para diferentes públicos o ensino de língua portuguesa na nossa rede, porque havia também uma dispersão na rede. Cada centro cultural dava aula da maneira que bem entendia, dava aula, né, ali com a sua metodologia, o seu material didático, de acordo com as especificidades locais e ponto. Claro que a gente não tem como apagar essas especificidades e fazer um material uniforme, nem é essa a ideia. A ideia é que haja uma harmonização, mas que a gente tenha um trabalho de rede efetivo, que possa haver troca de experiências, né? Então, a gente tem essas propostas curriculares. Mais para frente eu vou mostrar a listinha, mas a gente tem para vários públicos. Então, tem português, língua estrangeira, tem português, língua de herança, tem português para falantes de espanhol, tem ensino de português por meio da literatura, tem várias, assim. A gente, no momento, tem mais 2 que estão sendo feitas, enfim. Atividades de ensino remoto também, a gente tem uma plataforma com unidades didáticas para ensino presencial, mas remoto também, né? Um guia de bibliotecas para que a gente tenha um mínimo de uniformidade no trabalho das bibliotecas dos centros culturais. E a gente vai ter, no futuro, um portal de atividades pedagógicas e culturais. E aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu sei que é uma curiosidade que todo mundo acaba tendo quando a gente fala do Instituto Guimarães Rosa. Onde está a identidade visual do Instituto Guimarães Rosa? Ela está sendo feita. Uma hora ela vai chegar. Podem ter certeza de que vocês serão informados. Já. Então, é isso. E esse portal era uma atividade que a gente já tinha planejado para fazer há muito tempo, e com a renomeação do nosso departamento, agora a gente deu uma segurada para poder lançar esse portal já com essa identidade visual do Instituto Guimarães Rosa. Mas a ideia é que seja uma vitrine, né, que a gente depois capacite cada agente do nosso trabalho. Então, não só a equipe dos centros culturais, mas os leitores, os chefes de setor cultural nas embaixadas e consulados, para que eles possam subir informações nesse portal. E a gente tenha, então, uma vitrine do trabalho que possa dar essa visão de conjunto do trabalho que a gente faz, né? Bom, isso aqui eu já falei, só que são as propostas curriculares, né? Aqui algumas delas, né? Então, ó, de língua oficial portuguesa, para países de língua oficial portuguesa, língua oficial espanhola, tem para praticantes de capoeira, línguas de média distância, literatura brasileira, língua de herança, literatura infanto-juvenil. A gente tem, no momento, sendo feitas, assim, uma proposta para ensino da língua portuguesa por meio de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. Aliás, aproveito nesse momento para agradecer toda a colaboração do professor Nelson Viana, ele tem sido, assim, fundamental para o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Pode bater palma. Obrigada, professor. E, bom, aqui esse portal que eu falei, como eu disse, ele começou e a gente meio que parou, mas ele já está no ar, na verdade. Ele tem 3 coleções
Uma delas já está no ar nesse endereço. Ai, sumiu minha apresentação. Peraí. Acho Parou que... de compartilhar. mas enfim, vou continuar falando. Sim, É um glossário de literatura brasileira, que ele foi feito com... Obrigada. Que ele foi feito com auxílio acadêmico, então a gente teve a coordenação do professor Alexandre Pilati, do Instituto de Letras da UNB, e foram feitos verbetes sobre vários temas e personagens, enfim, e obras da literatura brasileira, que é para ser, assim, uma fonte de informação, de referência. A ideia é que a gente vai expandindo isso ao longo do tempo. Isso já está online, já está disponível. Nós temos mais 2 coleções. Uma, atividades culturais e pedagógicas, que eu acabei de falar, né, que a gente vai começar a trabalhar, e a presença da língua portuguesa no mundo, que também é um trabalho mais para médio prazo, mas que a gente já tem estruturado uma pesquisa para que a gente faça um levantamento com a ajuda da nossa rede de consulados e embaixadas sobre a presença da língua portuguesa em cada lugar. Então, se um autor brasileiro teve um destaque maior em determinado lugar, se alguma obra teve uma reverberação maior, se a gente tem algum evento importante, alguma feira do livro, alguma coisa assim, alguma universidade que faça um trabalho de destaque, então é para isso, é para a gente ter um mapeamento. Isso vai ajudar, inclusive, os nossos colegas que estão nos postos, quando chegarem, saberem quem são os interlocutores, saberem o que está acontecendo de importante naquele posto, porque nem sempre isso é óbvio. Então, a gente tem esse desejo de fazer esse trabalho de levantamento em Brasília, para auxiliar também, né, e para potencializar nosso trabalho de difusão da língua portuguesa. Bom, falar rapidamente sobre o leitorado. Só dizer que... Sim? Só dizer que, enfim, é um programa muito antigo. Eu tinha a data de 1953, eu vi que tem a de 65, né, que Celso Cunha, então, foi contratado para exercer a função de leitor na Universidade Sorbonne. E desde então, houve uma série de leitores que foram sendo convidados pelos nossos diplomatas, enfim, pelos nossos embaixadores, para trabalhar em universidades de grande projeção mundial. E o programa surgiu e ficou durante décadas nesse esquema um pouco informal, digamos assim. E aí, a partir de 1999, a gente então começa a institucionalizar o programa. Então, a gente tem a cooperação nossa, né, do Itamaraty, com a CAPES, né, os mecanismos de seleção vão sendo aperfeiçoados, então passa a ser uma coisa um pouco mais objetiva, né, não é mais um convite. Em 2001, teve o lançamento do primeiro edital, tá? Então, a gente tinha ali alguns critérios, foi quando passou a ter esse prazo de 2 anos prorrogável por mais 2. Em 2006, houve, então, essa portaria interministerial, MEC-MRE, que rege o programa de leitorado, que é a que rege até hoje. E a gente vem aperfeiçoando ao longo do tempo, né, o programa, e ele está sempre aberto a aperfeiçoamentos, então, o que vocês tiverem nós temos, realmente, a gente quer ter um canal aberto, assim, que vocês tiverem de sugestão, de comentários, da experiência de vocês, porque a gente tem um alcance limitado do que acontece, né, então é importante que vocês nos relatem, a gente pode cada vez mais aperfeiçoar o programa. No edital mais recente, a gente focou mais, né, nos mais recentes, a formação, então, em letras e o grau mínimo de mestre, para a gente poder ter um trabalho, né, de mais qualidade também. E aí, só um número aqui que a gente tem, então, desde 53 até agora, foram 373 professores, 164 universidades em 68 países. Então, um programa que também tem uma capilaridade muito grande. Bom, assim, eu acho que está tão pequenininho, não sei nem se dá para ler, mas é só para mostrar como houve sempre uma evolução do número de leitores, né? Desde 1950, aí de 2001 a 2020, a gente tinha 161, houve uma queda por conta da pandemia, mas agora a gente está expandindo esses números novamente. Tá? E aqui embaixo, os países, os maiores receptores, né? Os países que são maiores receptores de leitores. Então, a França está na frente, seguida de Reino Unido, Itália, Estados Unidos, Argentina, China, Áustria, Senegal, Polônia e Paraguai. Então, tem alguns que são muito óbvios, né? Mas tem outros que nem tanto. A gente tem, então, também essa diversidade aí de destinos.
Bom, algumas estatísticas atualizadas, como vocês sabem, né, a gente colhe os dados do programa de leitorado de 6 em 6 meses, né, vocês fazem os relatórios semestrais, as universidades que acolhem os leitores também nos entregam esse relatório, e também os nossos colegas nos consulados e embaixadas, para que a gente tenha um diagnóstico do programa, que a gente possa aperfeiçoá-lo sempre. Então, agora a gente teve, em julho, se não me engano, ou iniciozinho de agosto, a gente teve o resultado dos relatórios do primeiro semestre de 2022. Então, a gente tem 99 cursos ministrados pelos leitores, 70 pesquisas ou orientações e 70 ações de extensão. E atingiram potencialmente 13.816 alunos. Então, é um número considerável aí, né? Bom, e as atividades dos leitores, vocês sabem, mas para quem não sabe, são ensino, pesquisa e extensão, tá? Gênero, nós temos 75% de leitoras, né, e 25% de leitores, e a titulação, metade aí com doutorado, né, e aí 25% doutorado em andamento, mestrado 22%, 3% mestrado em andamento. Isso aqui também são números do último relatório, né, dessa últimos relatórios semestrais, e a gente tem números, no geral, positivos, assim, então também de colaboração com outros agentes lusófonos. A gente tem, se existem outros agentes de difusão do português na instituição de ensino superior, em sua maioria, sim. Se o leitor mantém relação com essas instituições ou com outros representantes, né, acadêmicos de países membros da CPLP, também sim. Então, o leitorado tem também esse papel importante de fazer essa rede, de criar essa rede com representantes dos outros países lusófonos. Isso é um trabalho muito importante que vocês desempenham. A situação da variante brasileira na instituição de ensino superior. Então, na maioria dos casos, o leitor não percebeu uma resistência à variante brasileira. O grau de interesse da universidade pelas atividades do leitorado, nós temos 40% ótimo, 44% bom e 16% regular. Todas essas perguntas tinham a opção também de regular e péssimo. Quase ninguém respondeu regular e péssimo, que a gente acha que é bem positivo. E de adaptação, né? Uma boa adaptação ao país, 60% ótima, 40% boa. Adaptação à universidade, 64% ótima, 36% boa. As contrapartidas, questões administrativas de pagamento, que também são muito importantes, né? Também a gente tem a contrapartida da universidade, 50%, ótima. Pontualidade da Bolsa MRE, que é o que o Ministério paga para os leitores, ótima também, 80%. Mas a gente consegue ver, por exemplo, aqui, os índices mais baixos são esses, né? A contrapartida da universidade e a coisa do interesse da universidade pelo leitorado. Então, é importante que a gente saiba disso, porque aí a gente instrui os nossos colegas que estão nos postos, olha, está precisando conversar mais, está precisando equacionar isso aqui. Então, é importante que a gente tenha esses números. Bom, só para fechar, então, como já foi dito, né, que é um programa dos mais tradicionais que a gente tem no âmbito da diplomacia cultural brasileira, que vocês atuam nas principais universidades do mundo, então tem um poder ali de reverberar a nossa cultura, a nossa língua, e trabalham com profissionais, né, tanto professores quanto os próprios alunos, assim, um público formador de opinião no exterior, então é um trabalho que tem, assim, um poder multiplicador muito grande, e que vocês sabem disso, e é preciso que saibam muito, vocês são parte integrante da nossa rede de ensino, e agentes muito importantes da nossa diplomacia cultural, assim, então realmente, a gente não faz nada sozinho, né, a gente está lá em Brasília, nós somos 5 na divisão, então realmente nós precisamos de vocês atuando no exterior, e eu gostaria muito de agradecer o trabalho que vocês têm feito. É isso, gente, muito obrigada pelo tempo, pela atenção.